E Ana, queria Uhum. saber um pouquinho, assim, acho que você já falou bastante no seu perfil pessoal, mas queria perguntar um pouco para você como foi a sua vida aqui no Japão, na universidade. Você falou que o japonês também foi um diferencial para você aproveitar mais sua vida aqui no Japão. Então, se você puder comentar um pouquinho para a gente como é que foi essa sua estadia aqui, porque 4 anos e uma pandemia não é pouco, né? Não, nem um pouco. Então, realmente, ali, eu acho que foi muito por etapas, né? No Japão, os primeiros 6 meses eu fiz aquele curso de japonês, né? Então, fiquei só em uma das cidades que tinha o curso, mas não tinha o meu departamento ainda. Então, ali eu aprendi, estava tentando me adaptar a morar sozinha, tentando entender um pouco a cultura. Eu ainda estava tentando me encaixar perfeitamente na sociedade japonesa, depois eu vi que era impossível, independente de ser descendente ou não. A gente ainda é brasileiro, ponto, Uhum. né? E ali eu aprendi muito do japonês nas aulas, mas eu não colocava em prática, porque eu fiquei grudada com os estrangeiros e com os outros brasileiros que falavam mais japonês. Então era ultra dependente ali, né? E daí, depois de 6 meses, eu mudei para outra cidade, para Ueda, que era onde tinha o campus que eu ia começar a pesquisa. Uhum. E daí eu era a única estrangeira no laboratório. Eu era... Entrei no semestre de outono, que era o contra-semestre, né? Era o segundo semestre. Não teve introdução, não teve nada, o campus era menor, não conhecia praticamente ninguém. E assim, agora você se vire. E ali eu aprendi o japonês no dia a dia e falei, ok, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Uhum. Então ainda vi os amigos da outra cidade e tudo mais e tal, mas ali foi complicado esses primeiros 6 meses nessa pesquisa, porque ainda era tudo muito solitário, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que era muito dependente dos outros e tal, e de repente eu me vi muito sozinha. Não Hum. tinha praticamente brasileiro lá e tal, muito pouco, e os que tinham estavam nos outros campos, e era tudo meio longe. Nossa, puxou, sabe? Sim. Daí, 2019, as parcerias entre a Universidade de Xinchu com as universidades do Paraná, coincidentemente, começaram a ficar fortalecidas. Então, desde lá sempre vai um aluno ou match pela universidade ou pela mobilidade acadêmica. Certo. Daí começou a aparecer mais, né, brasileiro e tal. E daí eu tive umas questões bem sérias com orientadores, não com o Kobayashi Sensei, porque o Kobayashi Sensei era um amor, mas ele era aposentado, então era professor especial. Daí deu uns BOs ali. Então esse período de 2019 foi muito desafiador, Uhum. porque além da pesquisa já não tá indo legal, não era um tema que estava interessante para mim, eu não me adaptei com a pesquisa, ainda teve esse, vamos dizer assim, guerra de ego entre ali os grandes e eu era o cachorro pequeno que estava no meio da briga. Uhum. E ali eu quase desisti da bolsa, quase. Sabe, o pessoal fala, ah, tal, desisti disso, aquilo. É, e aí eu falo desse jeito para reforçar para todo mundo que. E por que que eu acho tão importante isso que a gente faz na internet, né? Porque foi uma Uhum. informação certa, no momento certo, que me fez conseguir mudar a realidade. Eu Sim. não conseguia ver saída. E quem me ajudou foi uma secretária que falava um inglês meio japonês ali e tal. E daí eu tinha que falar japonês sozinha, fui aprendendo, né? Ela falou: Sim. tem esse professor Wataru, que sempre ajuda os estrangeiros, porque ele morou um tempo fora, né? Ele foi Uhum. criado nos Estados Unidos. E daí ele falou: Ana, tem como você mudar de departamento. Porque dentro Uhum. da Shinshu, o doutorado é guarda-chuva. Certo. Então, não é o setor de química que tem um departamento que tem um doutorado em química. Não. É todo o doutorado de exatas, engenharias e medicina. Então, Eita. ele é um guarda-chuva gigante. Ele falou assim: tem como? Eu falei: tem como? Ele falou: tem como. Eu falei: fechou. Uhum. Ali então foi setembro, outubro de 2019.
A partir dali, em 2 semanas, eu consegui encontrar outro professor no outro campus que me aceitou. Daí eu Uhum. mudei de pesquisa, daí que eu fui para fisicoquímica, né? E assim, no meio do caminho, o Yama Sensei aceitou super tranquilo, consegui liberação do professor antigo, o Kobayashi Sensei a gente sempre continuou comunicação. Então, assim, foi uma guinada do nada. Então, eu mudei de cidade, mudei de departamento, comecei o doutorado do zero, 3 meses antes da pandemia. Eita, ainda bem que foi essa pandemia. E, cara, eu olhei aquilo, daí quando começou a chegar perto da pandemia, né, começou lá na China, eu falei, eu tava para vir para o Brasil para fazer estágio na minha universidade de origem. Cristo, caos. Daí eu olhei aquilo e falei, vai dar ruim. Falei, mãe, deixa quieto, nem vou voltar. E daí quando começou a complicar algumas coisas, o laboratório parou, eu tive que, Sim, né, e a minha pesquisa é na bancada. Então daí eu mudei de novo a rota da pesquisa, foi mudando, e eu falei, cara, eu vim até aqui, agora eu não volto mais até terminar. entendi. Foi. Voltou, voltando aos pouquinhos, foi normalizando, começou a vir mais brasileiro. Então, daí ali eu acho que eu consegui realmente focar na pesquisa, sabe? Uhum. Então, daí foi uma pesquisa ali misturada com química computacional, com química experimental. O pessoal Sim. desse laboratório também, eu era a única brasileira, mas o professor e os alunos eram uns queridos, eram uns fofos, e eu fui entrando ali nos clubes de atividades extracurriculares também, que foi onde eu fui fazendo amizade. Os baitôs também, né? Uhum. Fazia muito baitô no final de semana, que foi onde eu aprendi muito. Nossa, foram pessoas assim maravilhosas também. Então, ali nesse período, daí eu consegui focar na pesquisa, etc. Consegui fazer bastante coisa, aprender coisas que eu não teria aprendido aqui no Brasil, que foi muito legal da química computacional. Então, e daí depois eu tive que estender mais 6 meses, na verdade, no Japão, né? Ah, Então é? eu tive que ir porque não ia ter como terminar por causa da pandemia e por causa da mudança, né, de laboratório. Sim. Então eu conversei muito com o meu orientador e aí vem o segundo ponto de uma informação certa no lugar certo salva a vida. Uhum. Um senpai meu, japonês, tinha passado por uma coisa muito parecida, que o Uhum. primeiro orientador dele tinha aposentado no meio do doutorado dele. Nossa, babado esse. E daí ele teve que fazer a mesma coisa. Ele falou: Ana, se você não ficar como aluna de doutorado, mas ficar como pesquisadora dentro da Xinxiu, você não Uhum. precisa daí pagar as taxas de matrícula. Sim, porque eu fiquei preocupada com isso, né? Se você estende, se não for assim do mestrado pro doutorado, você fica sem bolsa, né? Exatamente. Então a gente Uhum. fala, quando você migra de bolsa, pode. Quando você Hum. estende o período, daí você perde o suporte. E inclusive a bolsa mensal e todo o resto. Eu falei, daí a Uhum. gente comecei a guardar dinheiro para conseguir fazer tudo aquilo e tal. Então, essa informação foi o que me fez conseguir correr atrás de tudo isso. Mudei o tipo de visto, mudei o tipo de Uhum. vínculo com a universidade. Então, eu consegui estender esses 6 meses. A única coisa que eu perdi foi a passagem de volta. Certo, certo. E daí o meu orientador, como é que me colocou nos baitô dentro da universidade, que também segurou super bem. Então eu falo, se não fosse aquela informação naquele momento, eu não sei o que eu teria feito, Sim, sim. sabe? Então por isso que eu acho que. E aí começou tudo isso, né? Meio que junto de stand de pé, de divulgar informação, de compartilhar, porque muita gente me ajudou antes de eu ir para o Japão e quando estava no Japão, né? Uhum. Então acho que por isso que ficou muito na minha cabeça de repassar a informação a mais precisa possível e que tem Sim, como resolver algumas coisas, sim, sabe? Porque tem vezes sim. que a gente entra em desespero. E qual é o ponto? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então eu tinha absolutamente tudo calculado. Menos uma mudança de orientador, uma pandemia, né?
Então, no final, eu acabei aprendendo que mais do que só estar ultra calculando tudo, é você saber pedir ajuda e saber lidar com as adversidades. Então, Sim, isso, nossa, foram dois enormes aprendizados que ainda são um pouco difíceis ainda, mas fez muita diferença quando eu estava no Japão, tipo, demais. sim, sim. Ana, acho que você é um super exemplo do que as pessoas deveriam fazer mais, né? Acho que eu escutando você assim também me dá um pouco mais de vamos colocar a cara no sol, assim, né? Porque realmente faz totalmente diferença, né? Se você não se expõe a fazer as coisas, se você não vai atrás, muitas coisas não mudam na sua vida, né? E eu acho que você ter ido atrás do pessoal da secretaria, ter encontrado outro professor e as conexões que você vai fazendo na vida vai fazendo total diferença, né? Acho que foi muito legal saber disso, assim. E ainda mais eu acho interessante a gente saber da trajetória das pessoas, porque a trajetória não é única, né? Que às vezes as pessoas acham que a gente vem aqui para o Japão, vai estudar, tudo vai ser certinho, né? Ah, não, cheguei, fiz amigos, me dou super bem com o professor, aí fiz, escrevi, terminei, pronto. Foram 3 anos e 4 anos e já foi. Só que não, né? Totalmente o negócio vai assim, vai assado e acho super legal que você registrou isso e compartilhou com as pessoas, porque eu também concordo total com você. Eu só tô aqui no Japão agora porque as pessoas me ajudaram antes, me ajudaram depois, me inspiraram e você começou a fazer isso durante a sua graduação, né? Você começou seu canal, ser mais influenciadora digital durante a graduação também, né? E como que foi esse Uhum. vou começar a fazer isso também? Foi quando eu estava, né, no doutorado aí no Japão, tinha algumas pessoas que compartilhavam muita coisa ali no YouTube e no Facebook. Era a época do Facebook Uhum. ainda. E como tinha gente muita gente me ajudou, eu falei, eu quero poder fazer isso de volta, né? E devolver isso pro pessoal, né? E daí até estava conversando isso com uma amiga minha, que eu reencontrei ela hoje, que ela mora há anos na Europa, porque quando a gente era criança, a gente brincava no Movie Maker, programa de edição no XP, no Windows XP. Cara, então Sim, ali eu acho que começou uma veiazinha de querer produzir alguma coisa e tal, né? E daí, pelo outro lado, eu falei, cara, muita gente me ajudou, eu quero poder devolver isso de alguma maneira. sim, Então, finalzinho de 2018, antes da mudança dos orientadores, etc., eu tentei fazer um pouquinho, tá? Os primeiros vídeos do canal são de 2018, mas aí vai, volta, sei lá o que e tal, e não engatou, daí começou todo esse caos. E eu queria começar a fazer assim, sabe, compartilhar, publicar, etc. E eu criei Instagram, na verdade, só para ir pro Japão. Antes eu não tinha, eu não mexia em rede social tá. direito. Eu não gostava. Eu fui uma das últimas a criar Facebook, na verdade. Criei porque o pessoal na universidade do Brasil aqui me cobrou para fazer os trabalhos em grupo. E eu falei, Sim, gente, eu não vou ficar publicando foto em cada grupo, vocês que vejam lá no Insta. E eu acho que quando começou de fato a eu comunicar mais, foi por causa da pandemia. Foi certo. Tudo de eu online. relatar o que estava acontecendo lá. E aí Uhum. que o Torugo me conheceu. Torugo. Torugo amorzinho. Então, e daí eu sempre quis fazer, mas parece que nunca tinha assim como fazer, sabe? Eu me via sozinha nesse meio. Tinha umas amigas que também estavam arriscando isso, mas para uma área de mais maquiagem e tal. E daí eu vi que daí ali, finalzinho de 2020, eu comecei a conhecer a Sadako, Torugo, a Uhum. Bia, a Ajuda ao Sim. E daí, meio que eu finalmente encontrei pessoas parecidas. Uhum. E daí que eu comecei a publicar aos poucos, comecei a arriscar, e muito dessa parte de cara de pau, sabe?
Eu vi sei lá quem fazendo live com sei lá quem, eu falei, deixa eu ir ali bater na porta, ver se tem um espacinho pra mim. Então, eu fui entrando, fui conhecendo. Tipo, conheci a Bibi Bailas também, a gente foi conversando, trocando ideias, sabe? E começou a crescer. Mas porque Uhum. também tinha gente para trocar ideia, tinha gente para fazer coisa junto, sabe? Então, Sim, isso de achar pessoas que estão no mesmo ritmo que você, passando por experiências parecidas. Depois que daí eu não conhecia o canal da Sadako, daí eu fui ver, gente, uhum. tava há anos ali, porque na minha época quase ninguém falava sobre o que era o dia a dia no Japão. Ou Sim, não era, o algoritmo não ajudava muito. E eu falando, cara, às vezes precisa, né? Eu sentia, quando eu comecei a procurar, tinha muita coisa sobre o processo seletivo, isso sempre teve. Mas não tinha certo. sobre o que é o Japão, como é E algo. morar no Japão. Sim, E é sim, completamente diferente, né? A gente acha que é uma coisa, a gente chega aí, a vida fala, não, não. E não é que exato. seja ruim, é só que eu fui com a expectativa muito alta, eu fui com um véu de ilusão, né? Ainda pintavam Uhum. muito o Japão bonitinho, fofinho, etc. Então eu comecei a pensar, comecei a falar mais sobre saúde mental, né? Comecei a fazer tratamento no Japão, né? Uhum. Para conseguir aguentar os baques. E tinha gente que falava, não, não vai ficar falando essas coisas na internet, não, pra quê? Daí eu olhei e falei, cara, sabe? Daí eu acho que foi um dos primeiros vídeos assim maiores que eu até fiz no Insta, não fiz corte, não fiz nada, que eu Uhum. expliquei um pouquinho mais sobre isso, sabe? E daí Sim, comecei a jogar mais isso na roda, sabe? E daí que a gente começou a ver que realmente ninguém falava sobre e tava todo mundo buscando suporte um no outro e ninguém sabia. sim, Então a gente começou a jogar isso na roda de não é para vocês saberem, ai meu Deus, Japão, não, muito pelo contrário. Mas saibam que o Japão não é um lugar perfeito e você sabendo onde você está pisando, você vai melhor preparado. sim, sim, Então aí também deu uma guinada forte, sabe? sim, De vamos preparar, mas não é só pro processo seletivo. É como é que eu vou lidar com o Japão em si, como é que eu vou lidar com a pesquisa, que já não é muito simples, né? Mas para você ter um bom rendimento, ter uma pesquisa legal, por nada ser linear, a gente precisa ter uma resiliência. sim, E para a sim. gente ter resiliência, a saúde mental tem que estar levemente em dia. O Japão não é muito bom em lidar com saúde mental. Então, a vantagem é que pós-pandemia tem muita terapia remota. Então, pega essa terapeuta embaixo do braço, continue. Foi uma das coisas que eu não fiz, que eu sinto que eu devia ter feito, mantido, né? Porque eu fazia terapia antes de ir pro Japão. Então, às vezes, muitas coisas que a gente fala pro pessoal que é legal fazer, é o que a gente não fez e quebrou a cara. Exato. Não sei Se se para tem um você é parecido vídeo, ou não. se tem um vídeo, tem alguém com uma história e com certeza vai ter alguém que vai passar nisso no futuro, passou no passado. E acho que você tá falando essas coisas e de conexões, das oportunidades. Você pegou isso e acho que tem muita gente pegando essas oportunidades com você, né? Inclusive, tivemos pessoas falando: Oi, Ana, Felipe Mucay. Ah, A sim. Ateliê Carol falou: Oi, minha mentora. E a gente está com várias pessoas aqui. Pessoal, se vocês tiverem perguntas para a Ana, mandem no comentário. Aqui também tem uma caixinha de Uhum, perguntas aqui embaixo, então também vai mandando. E aí, uhum, enquanto isso, a Ana vai falando um pouquinho mais, né? Você falou dessas, de quando você começou, você foi conhecendo as pessoas, né? E é legal que o uhum, realmente eu acho que assim, quando vocês vêm aqui para o Japão, você vai vendo que de fato todos os brasileiros que vieram como bolsistas meio que acaba sendo uma família gigante, assim, né? Tipo, se você está passando por um perrengue, com certeza alguém já passou por algo muito parecido e ter um grupo aqui faz total diferença. Mesmo que seja, tipo, sei lá, alguém latino ou alguém de outro país que não seja os japoneses, que a cultura é totalmente diferente, ainda assim não entende 100% o jeito que você pensa, né? uhum, Me sinto muito assim também. E eu acho que
ter essa comunidade que passa coisas muito semelhantes, assim, que se pode se entender, que pode também se cuidar, né? Como você falou, que o cuidado com a saúde mental é totalmente importante, também está muito relacionada com as suas relações com o seu entorno, né? Então, eu acho que é muito Hum, importante falar sobre isso também, né? Porque, bom, influencia a nossa vida inteira, né? Se a gente não tá muito bem, né? Então, super legal saber exatamente. disso também. E daí, assim, né, eu comento que às vezes eu sempre falo, gente, não fique só na bolha de estrangeiros, mas é para você não ficar só na bolha. Claro, você tem que Uhum, procurar uhum. apoio, suporte, sabe? Quando começou a ir mais brasileiro para a universidade, né? Cara, foi o pessoal que segurou a minha barra, assim, sabe? A gente falava que eram os brasileiros unidos pela desgraça da pós-graduação, porque tinha o Sim. pessoal do MEC de graduação e tudo mais tal, mas tinha os três ali que ficaram mais próximos em certo momento, que era um que foi via JAICA, mestrado, e uma que foi doutorado sanduíche pelo Uhum. INPE. Então eram nós Uhum. duas doutoranda, ele mestrando. Então, assim, só que ele sabia mais da cultura japonesa, nós duas sabíamos mais da pesquisa. Então, assim, cara, a gente se uniu, tipo, é um tentando ajudar o outro, leva a marmita de madrugada, fica junto quando tá crise de pânico, Sim, outro não falava japonês, tentava ajudar. Cara, e a gente foi se unindo, sabe? sim. E a gente sabe que, pô, você conhecer brasileiros antes de ir faz muita diferença. Então, por isso que Total. esse contato prévio, saber onde é que você está indo, ter contato e tal, muda muito. E isso foi algo que eu também não tive, né? Na Uhum. minha época, o pessoal só se falava entre os bolsistas MEC. E Uhum. não tinha ninguém no MEC que ia para a mesma universidade que eu. Uhum. Falei, bom, vou ter que dar cara a tapa. De novo. E vamos. Levei umas balinhas de banana para geral, saí distribuindo para todo mundo na Welcome Party. E daí eu só lembro, cara, daí de novo as coisas que acontecem da maneira aleatória da vida, né? Mas você também está exposta às coisas. Já era o Nidikai, já era a segunda parte da festa. E se eu tivesse no meu modo normal, eu já teria voltado pro meu dormitório e teria esquecido das coisas, falado, deixa eu ficar no quieto no meu canto. Mas eu falei, Uhum. deixa eu tentar socializar. Eu estava sóbria, mas de repente eu estava sentada no chão com um globo terrestre que tinha ali no dormitório, que a gente estava no lounge do dormitório, mostrando alguma coisa para um cara sul-coreano. O que que era? Eu não sei, eu não tenho a menor noção, eu não lembro. E daí eu falando do Brasil e tudo mais tal, porque eu não tenho um estereótipo da brasileira, né? Então a galera sempre Entendo. achava que eu era europeia, norte-americana, você deve passar muito por isso também, né? E daí ele falou assim, o sul-coreano falou assim, ó, mas tem um brasileiro aqui. Eu falei, como assim tem um brasileiro aqui? Eu olhei assim, ele apontou pro japonês. Ô, da BR. O moleque olhou, eu falei, caralho, o moleque veio. E é meu amigo até hoje. Depois eu descobri que o cara era de Maringá. Faz parte da Ótimo. associação também. Que Entendeu? legal. Então, tipo, daí a gente começou a ver. E a gente descobriu depois que tinha um outro brasileiro em outro campo, mas a gente não tinha contato, né? Então, Uhum. como eu não tive senpai para abrir mato, eu comecei, eu tive a minha tutora, que a minha tutora me ajudou Uhum. muito, que ela era japonesa, já tinha morado nos Estados Unidos e tal, mas deu para ver que deu para sentir falta, sabe? Então, depois, quando começaram a chegar os outros brasileiros, eu ia tentando colocar todo mundo embaixo da asa, tentando Ai, ajudar o que eu podia. eu entendo esse sentimento. Os E daí veio um outro. procedimentos que você passa no prefeitura, gente, vou fazer uma lista Sim, para vocês aí. Cuidado. exatamente. E daí, graças a Deus que a gente tinha sistema de tutor na Uhum. Xincha, né? Mas daí dependia do tutor. Ah, Às vezes o tutor não sim. era tão bom, tão proativo, etc. Então, teve alguns brasileiros que foram via mobilidade acadêmica, da UTFPR, né? Chegou uma, 2 semanas antes do portão das fronteiras fecharem na pandemia. Gente, uhum. Que Daí tava desespero. meio assim e tal, né? Daí era da engenharia elétrica, eu falei assim, vamos lá então no banco. E daí ia lá eu, ia pra cima, ia lá pra baixo, cuidava da galera, ia pra cá, ia pra lá. Mamãe E eu, patinha, os tipo, patinhos ali atrás. cara, o pessoal da Secretaria Internacional me chamava de Bradiro Dinomama.
Eu falei, mama, foi sacanagem, podia ser bonita, né, cara? Eu tô velha, mas nem tanto.